Hoje, dia 1º de agosto de 2020. Quem vos fala é o Dr. Felício Alonso e nós estamos no canal no YouTube Alonso Advogados, mensagem para a alma. E eu tenho hoje um recado muito importante para dar a vocês. Estamos vivendo um momento muito complicado em nosso Brasil. Estamos encontrando hoje, no cenário nacional, uma disputa entre o comunismo e a democracia, ou comunismo e o conservadorismo, entre a esquerda e a direita. E eu fico abismado porque uma grande autoridade em nosso país chegou a dizer que é possível ter um comunismo que não seja ateu. E eu pergunto a você, existe? Eu nunca vi, nesses meus 74 anos de vida, um comunismo que não fosse ateu. Eu devo dizer que a nossa Constituição de 1988, que está aqui, ela pode ser alterada a qualquer instante. Ela já foi rasgada por diversas e inúmeras vezes e nós brasileiros nos calamos diante de tamanhas atrocidades. E para transformarmos esse regime que nós aqui sustentamos nesta Constituição, não precisa mais do que uma emenda. Uma a mais daquelas 107 emendas que já tivemos desde 1988 até esse ano de 2020. E por essa razão, eu quero dizer a vocês o seguinte: nós temos que fazer uma escolha muito decisiva e que nos levará para lugares distintos. E é importante que você ouça com muita atenção o que eu vou dizer a vocês. Nós estamos aí com um problema muito sério, que é a ameaça de países comunistas que estão se instalando aqui no Brasil, comprando nossas propriedades. E aquilo que aconteceu com Cuba no plano da presidenta Dilma, mais médicos, em que nós trouxemos lá de Cuba centenas de médicos e eles recebiam aqui no Brasil a miséria de R$3.000 por mês, enquanto que o Brasil enviava para Cuba os outros R$7.000 e somava aí mais de 40 milhões por mês que nós mandamos para o regime de Cuba. Hoje a história está se repetindo novamente. E está se repetindo desta feita com a China. Basta ver nessa pandemia que nós estamos vivendo que a grande maioria ou a totalidade do material que nós estamos comprando aqui, nós estamos comprando da China e por um preço muito alto e por uma doença que ela própria inventou e espalhou pelo mundo. Vejam vocês, façam vocês uma conta e aí vocês poderão ver quanto de dinheiro a China já levou do Brasil. E não satisfeita, está ela comprando aqui no Brasil
fazendas e mais fazendas agricultoras que eles precisarão para subsistir. Nós hoje exportamos para a China a soja que, pelo custo que nós temos hoje, o custo Brasil, ela nos sai aí a 110 reais a saca de 60 quilos, e para que o produtor possa ter o mínimo de lucro, se ele der 10% de desconto nisto, ele toma prejuízo. Pois bem, a China está comprando fazendas para trazerem para cá os chineses, trabalhando como mão escrava, como fizeram o regime de Fidel Castro, o regime cubano, quando trouxe aqui os mais médicos e nós os aceitamos. E nós agora iremos aceitar a vinda de chineses aqui para trabalhar nessas fazendas a custo zero, e nós teremos uma soja aqui produzida certamente por 40 a 50 reais a saca, e que eles estarão enviando para a China por esse preço tão vil e tão baixo. E eles estarão ganhando nas costas do Brasil mais de 60 ou 70 reais por saca. Agora você soma isto por 30%, 40% da nossa produção que eles consomem anualmente. E por aí vocês verão o quanto eles estarão levando do Brasil, o quanto nós estaremos sendo roubados pelos chineses, um regime comunista. E é uma certeza tão grande de que isso vai acontecer, que o governo de São Paulo, o senhor João Dória, ele instalou lá em Xangai um escritório de negócios para esta exploração imunda e mais esse desastre que estará acontecendo aqui no Brasil, se nós não tomarmos cuidado, se o nosso governo federal não tomarem cuidado, o Brasil deixará de ser uma república para ser um país socialista ou comunista. E por causa disto, como cristão que sou, e como cristão que vocês todos dizem ser, porque hoje nós estamos aí calculando que 90% ou 80% da população se diz ser cristão. E eu quero fazer para vocês hoje uma pergunta muito séria. E a pergunta que eu faço para vocês neste momento é: e vós, o que dizeis? Quem é Jesus Cristo? Certa feita, Jesus foi para a Cesareia de Filipe, localizada ao norte de Israel, onde ficam as nascentes do Rio Jordão, sempre acompanhado por uma grande multidão ou por uma multidão. E lá chegando, embora como Deus, já sabia ele o que aquelas pessoas pensavam a respeito dele. No entanto, como homem, quis saber dos seus discípulos o que deles pensavam aqueles que o estavam seguindo. Os discípulos então disseram-lhe: uns acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é o profeta Elias, mas existem outros ainda que acham que o Senhor é Jeremias ou é um dos profetas. Jesus muda o foco da pergunta e, dirigindo-se aos discípulos, lhe perguntou: e vós, o que dizeis que eu sou? E vós,
o que dizeis que eu sou? Simão Pedro, como sempre o mais intrépido dos discípulos, adiantou-se aos demais e respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus sabia que a multidão, a maioria deles, o seguiam pelo pão que comiam por ele multiplicados. Mas o que mais interessava a Jesus era ter a certeza de que aqueles que escolhera para fazer parte dos 12 discípulos não o seguiam por interesse algum, mas sim por ter sido a eles revelado que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Possivelmente, Pedro, ao falar em nome dos seus companheiros, confessando ser Jesus o Filho de Deus, não fazia ideia o quanto esta confissão lhe custaria. Eu volto a repetir dizendo: Pedro, ao falar em nome dos seus companheiros, confessando ser Jesus o Filho de Deus, não fazia ideia o quanto esta confissão lhe custaria. Nenhum dos discípulos poderiam imaginar que pagariam com a própria vida o fato de assim pensarem a respeito de Jesus Cristo. Após a crucificação de Jesus e sua ascensão para os céus, desencadeou-se uma grande perseguição contra os discípulos e demais seguidores de Jesus. A ordem de Roma era acabar com todos aqueles que confessavam Jesus como sendo o Filho de Deus. Os 12 discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, que suicidou-se não suportando o remorso de ter traído o Filho de Deus. Todos os demais, eu repito, todos os demais, tiveram um caminho penoso e difícil pela frente. O historiador da igreja, Irineu, disse que no primeiro século que o sangue dos mártires, o sangue dos discípulos de Jesus, foi a semente da igreja. E quanto mais perseguidos eram aqueles que confessaram Jesus como sendo o Filho de Deus, mais crescia a igreja de Jesus Cristo. E eu lhes faço mais uma pergunta. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Vejam o preço que pagaram por terem confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, o valente discípulo, que foi aquele que se levantou em nome dos demais e fez a confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, terminou seus dias crucificado por ordem do imperador Comando. Ao ser estendido sobre a cruz, pediu aos seus algozes que o crucificassem de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer como o seu Senhor, de cabeça para cima. E assim foi feito. Marcos,
aquele jovem Marcos, que certa feita Paulo se recusou levá-lo em sua viagem missionária, e ele acabou indo com Barnabé para pregar o evangelho. Morreu arrastado em uma das ruas de Alexandria, cidade localizada no norte do Egito. André foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia. Hoje, a bandeira da Escócia tem a figura dessa cruz em X, que representa a cruz de Santo André, tido como patrono, como padroeiro daquela nação. Tiago, o irmão de João, como conta Lucas no livro de Atos, foi martirizado em Jerusalém por causa da perseguição de Herodes Agripa, por volta do ano 40 depois de Cristo. Em Jerusalém, Marcos teve um papel importante na comunidade nascente. Tiago, na Espanha, é conhecido como Santiago, e uma tradição diz que ele, depois da ressurreição de Jesus, foi anunciar o evangelho naquele país. Conta-se que depois do martírio por apedrejamento, os restos mortais foram levados até a Espanha, onde está o seu túmulo. Filipe se encarregou de evangelizar Samaria e Cesareia. A respeito de sua morte, os historiadores sabem muito pouco, porém, alguns dizem que morreu ele em Hierápolis, na Frígia, atualmente a Turquia, também crucificado e apedrejado. Mas outras tradições afirmam que ele foi preso e torturado até morrer. Bartolomeu é o apóstolo amigo de João, que perguntou: por acaso vem alguém que presta de Nazaré? A morte de Bartolomeu, conta-se que foi ele martirizado, tendo sido tirada a sua pele, provavelmente na Síria. Tomé, o apóstolo, que é conhecido como o discípulo incrédulo, aquele que não acreditou na ressurreição de Jesus e que só acreditou depois de tocar Jesus ressuscitado. Mas também aquele que diz: vamos morrer com ele. Foi um dos mais ativos pregadores no leste da Síria. Morreu na Índia por lanças de soldados daquele país. Mateus, aquele judeu que era um publicano, cobrador de impostos, e que os judeus tinham por ele um terror, um horror, um ódio. Ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo, e depois que Jesus foi assunto ao céu, ele foi pregar lá na Etiópia, e segundo a tradição,
teria ele sido apunhalado por um dos seus seguidores. Simão, segundo dizem, foi morto a machadadas pela multidão, instigada por sacerdotes pagãos e autoridades, após negar oferecer sacrifício ao deus Sol na Pérsia. Judas Tadeu também teria o mesmo destino de Simão, é morto a machadadas. Matias, o apóstolo que substituiu Judas Iscariotes e que na Bíblia seu nome foi citado uma única vez, que foi no dia de sua eleição, segundo a tradição, seguiu a pregar pela Síria com André. E teria ele terminado seus dias sendo executado numa fogueira. Lucas, o médico, cujo evangelho leva o seu nome, teria também sido o autor do livro de Atos. Teria ele sido enforcado, pendurado em uma árvore, quando pregava na Grécia. Paulo, o ex-Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, convertido em um dos maiores evangelistas da história, teve a sua cabeça rolando pelas estradas poeirentas de Roma por decapitação. Decapitaram-no em Roma. E o fizeram quando ele estava preso e o inverno se aproximava. E para que os presos não dessem mais trabalho aos soldados, eles eram liquidados, eram mortos. E Paulo levou esse prêmio, esta honra, por ter seguido Jesus Cristo. João, irmão de Tiago, o João que escreveu o livro do Apocalipse, foi o único discípulo, possivelmente, a ter morte natural. Assim mesmo, ele foi preso e exilado na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano no ano 89 depois de Cristo. Segundo a lenda, o imperador romano o colocou dentro de um balde de óleo fervendo e milagrosamente ele sobreviveu, vindo a morrer com mais de 100 anos. A ele foi dado escrever o livro da Revelação, o Apocalipse. Este livro, e se vocês até agora não se preocuparam em lê-lo, este é o momento para que vocês leiam e vejam ali no Apocalipse as profecias que estão ali previstas, que aconteceriam nos últimos tempos, e façam uma comparação
com aquilo que o mundo está vivendo nos dias de hoje. Desculpe-me por eu ter corrigido uma lágrima, mas não é por medo de morrer, não é por medo de ser decapitado, mas pela alegria de que nós estamos bem próximos mesmo, mais perto do que nunca, de sermos arrebatados como igreja do Senhor Jesus Cristo e levado aos ares para encontrarmos com aquele por quem nós vivemos e por quem eu vivi estes meus 74 anos que Deus generosamente me concedeu. Mas não parou aí. A perseguição contra os seguidores de Jesus continuou pelos séculos adiante, sem tréguas. Nas praças de Roma, o sanguinário imperador Nero mandou que seus soldados amarrassem os cristãos nos postes que servia de luzeiros para a noite, untando-os com óleo e ateando-lhes fogo, servindo eles para produzir luz na noite tenebrosa e macabra que aquele império vivenciou. Milhares de cristãos tiveram suas cabeças rolando pelas estradas empoeiradas de Roma por não negarem ao Senhor Jesus Cristo. A resposta que Pedro deu a Jesus naquele dia especial levou todos os seguidores do Mestre a uma perseguição mortal pelos séculos afora, até os nossos dias. Isto porque as estruturas do inferno se desmoronaram naquele momento. Passados mais de 2000 anos, te faço a pergunta do historiador: será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Em um passado bem recente, em 1945, quando o comunismo entrou na Romênia, o pastor Richard Urbrand, que esteve no Brasil há muitos anos e que eu tive o privilégio de ouvi-lo quando esteve ele aqui no Clube Atlético Ipiranga, quando ainda o número de cristãos era reduzido, e naquele salão, que ainda que pequeno, ele ficou lotado para ouvir esse pastor. Richard Urbrand foi autor e é autor do livro conhecido por quase todos os cristãos e até pelos não cristãos, intitulado Torturados por Amor a Cristo. Esse pastor foi preso na Romênia e condenado a 25 anos de prisão, dos quais ficou 14 anos em reclusão.
na prisão, sofreu todo tipo de tortura para que negasse o nome de Jesus. Certo dia, levaram seu filho, ainda um adolescente, até a prisão, trouxeram o pastor Richard e propuseram a ele que deixariam seu filho continuar vivo desde que, naquele momento, negasse ele a Jesus Cristo. O filho do pastor Richard bradou em alta voz: meu pai, não faça isto, não negue o nome de Jesus Cristo. Se me matarem, estarei com ele muito em breve, mas não me faça sentir a vergonha de ter tido um pai covarde. Conta o pastor que somente ouviu os repetidos gritos do filho dizendo: não negue a Jesus, não negue a Jesus, não negue a Jesus. Os soldados o levaram e o mataram. A igreja subterrânea continuou sustentada pelo sangue dos mártires. Não é sem motivo que o pastor Richard Urban foi e é um dos nomes evangélicos mais respeitados naquele país e no mundo todo. Mais uma vez, pergunto: será que valeu a pena? Será que valeu a pena? E você? Como responderia à pergunta de Jesus, sabendo agora de tudo o que aconteceu àqueles corajosos irmãos que resistiram e não negaram a sua fé? Vocês teriam coragem de responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Teriam coragem? Teriam esta coragem sabendo que na China hoje, em 2 de agosto, ou 1º de agosto de 2020, templos cristãos são fechados e aqueles que não são fechados tiraram deles o crucifixo ou outro símbolo cristão? Teriam esta coragem sabendo que aqueles cristãos na China que não seguem aquilo que os comunistas ditam, eles são mortos? Teriam esta coragem sabendo que na Rússia nossos pastores são expulsos e templos são fechados se não pregarem o que os comunistas russos querem? Teriam coragem de responder como Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus, vendo as imagens que nos foram trazidas dos países árabes, degolando nossos irmãos cristãos? Tenho dito por várias vezes que o evangelho hoje pregado é muito fácil de ser aceito, pois os pregadores, na sua maioria, entregam com a pregação desse evangelho, um pacote trazendo solução para todos os tipos de problemas que você possa ter. Não duvido nem um pouco do poder de Deus
e a possibilidade de que Ele tem, sim, de socorrer-nos nos momentos mais difíceis. Porque se assim não fosse, eu não teria chegado até o dia de hoje. Mas a proposta de Jesus é a pregação de evangelho com cruz. A proposta de Jesus é a pregação de um evangelho com cruz, que é sua aceitação te projeta para a vida eterna. Você pode até gozar de segurança, poderá gozar de paz, que esta sensação de perdão produz, mas não conte que não terá problemas de forma alguma. A salvação de sua alma era e é o alvo maior que foi alcançado por Jesus, quando do alto da cruz ele bradou: está consumado, está consumado. Transliterando ou traduzindo para o nosso entendimento, Jesus estava dizendo naquele momento: eu venci o diabo, eu tenho a autoridade de garantir a salvação de sua alma, se aceitares o meu sacrifício. Foi por você que eu morri, e por isso eu posso te salvar. E agora, depois de tomares conhecimento de tudo que acima eu disse, qual será a tua decisão? Jesus deixou uma única promessa que pode te tranquilizar quanto à decisão a ser tomada. A promessa é esta: e todo aquele que deixar o lar, deixar os irmãos, deixar as irmãs, deixar o pai, deixar a mãe, deixar a esposa, deixar os filhos, deixar as propriedades, deixar os seus bens para me seguir, receberá 100 vezes mais e terá a vida eterna. Marcos, no Evangelho por ele escrito, ensina que mesmo nesta vida há vantagens em renunciar a prazeres, relações sociais e recompensas do mundo por amor a Jesus Cristo e seu reino. Pois você terá paz de espírito, novos e melhores amigos que vocês terão e que serão mais do que irmãos. Mas a maior recompensa que ele oferece é que um dia você viverá com ele para sempre. Você passará uma eternidade numa morada que ele está preparando para você e que ele lá estará presente. E você poderá gozar da presença inefável de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dores, lá não haverá mais sofrimento, lá sim não haverá mais as tristezas que muitas vezes enfrentamos neste mundo. Encerrando esta reflexão,
respondo à pergunta do historiador Irineu. Sim, valeu a pena o sacrifício de milhares de irmãos, pois de outra forma, hoje não teríamos a oportunidade de conhecer Jesus. Sim, valeu a pena e continua valendo a pena seguir a Jesus, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham os problemas, mesmo que venham os ataques malignos e o que mais de pior acontecer. A promessa de Jesus de um dia poder estar com Ele na eternidade é muito melhor, é muito superior do que qualquer outra oferta que possam nos fazer. A Igreja de Jesus hoje poderia muito bem pregar o Evangelho e deixar de oferecer carros, de oferecer casas, de oferecer dinheiro no banco, de oferecer contas apagadas no computador e outras vantagens mais, e se aterem a pregar unicamente esse Evangelho que de tão simples está sendo maquiado com acompanhamento de promessas terrenas como atrativo. Jesus não pediu que pregássemos desta forma como hoje agimos. Ele não nos pediu para agirmos desta forma. Não, absolutamente não. O Evangelho que ele mandou-nos que pregássemos é o Evangelho da cruz. Vale a pena seguir Jesus, mesmo que não nos ofereça mais nada além do que uma cruz para carregá-la. É inevitável os dias difíceis que virão. Eu volto a repetir, é inevitável os dias difíceis que virão. Mas Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está e estará conosco a cada momento, e nele encontraremos a fortaleza que precisaremos ter. Meus irmãos, meus amigos, é isto que eu tenho a vos anunciar hoje. Um Evangelho da cruz. Pensem nisso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado pela sua atenção. E eu desejo ardentemente que você tenha entendido plenamente o que é a pregação do Evangelho que Jesus nos deixou para transmitir.
e até uma próxima vez, se Jesus ainda não vier me buscar. Muito obrigado. Deus te abençoe.